os irmãos podem acompanhar a leitura, imposição de mãos, né? Da onde que vem essa prática? Então vamos ver. Baseados em Hebreus 6:2, alguns batistas defendiam uma terceira ordenança, tá? A imposição de mãos. Então, embora fosse mais característico dos batistas gerais isso, porque tem duas classes, né, no século XVII, os batistas gerais e os batistas particulares, ou seja, aqueles que criam na salvação para todos e aqueles que criam na salvação limitada para só o número de eleitos, o número certo, então gerais, né, e particular. Vários batistas particulares também defendiam essa prática. Então, o primeiro ponto, nós precisamos entender, não era uma prática unânime, tá? Existia divisão, alguns batistas praticavam, no caso particulares, outros não. Ela envolvia os ministros de Cristo impondo suas mãos de modo solene sobre a cabeça da pessoa que foi batizada, tá? Então, essa imposição de mãos era seguida de uma oração ao Deus Todo-Poderoso para crescimento nas graças e nos dons do Espírito Santo, para que ele capacitasse a pessoa batizada a perseverar na fé, que visivelmente ela passará a possuir, e que a levou a entrar para a igreja através do santo batismo, e para que ela fosse ajudada a manter uma guerra constante contra o mundo e a carne e o diabo. Então era isso que representava a imposição de mãos. Era uma oração, né, onde o ministro ali que batizou, ele rogava a Deus para que ela tivesse força, fosse capacitada pelo Santo Espírito para entrar nesta batalha que se inicia, né, primeiramente intrínseca entre o espírito e a carne, e também externa, né, contra as tentações que viriam. Então ele orava neste sentido, tá? Que eu particularmente não vejo problema algum neste ato, mas existia controvérsias, tá? A base desse mandamento aí que eles seguiam, né, que eles chamam de ordenança, está lá, como dito, né, citado Hebreus 6, 1 e 2, onde o autor de Hebreus vai dizer: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento. Aí, primeiro ponto, arrependimento de atos, tá? Que conduzem à morte. Então, o primeiro ponto que é elementar para uma igreja é pregação, né, quanto a arrependimento, ensinos quanto ao arrependimento genuíno, da fé em Deus. O que significa isso? Essa fé subjetiva, o que envolve esta fé? A instrução a respeito dos batismos, tá bom? Grande comissão de Cristo. Imposição de mãos, está ali citada. Ressurreição, tá? O que envolve a ressurreição? E o juízo eterno, tá bom? Então esses são aí 7 pontos, os irmãos contaram, dão 7 pontos, aonde muitos pais batistas, eles entendiam que isso aqui é o que caracteriza uma igreja verdadeira, tá? Uma igreja verdadeira, uma igreja sadia, é uma igreja que está fundamentada nesses pilares, tá? De Hebreus 6, verso 1 e 2. Então, a imposição de mãos vinha deste texto. Segundo Collins, este ato era uma parte essencial da vida da igreja, bem como algo necessário para cada membro da igreja. Ao tratar esse assunto em seu catecismo ortodoxo, ele coloca a série de perguntas na seção sobre as ordenanças, após a doutrina do batismo e imediatamente antes da discussão sobre a ceia do Senhor. Então, entre os assuntos das ordenanças, no nosso próprio catecismo ortodoxo, Hércules Collins, que é um dos documentos que nós temos, que é uma tríade, tá? Nós temos 3 documentos que nos identificam. Qual que é a nossa unidade de fé batista? Esses 3 documentos. Confissão de Fé 1689, Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins e o Catecismo Batista de Benjamin Kitt, tá? Então, esses 3 documentos reformados é o que nos identificam, tá bom? Como batistas reformados que somos. Então, ele argumentou, né, Collins argumenta, que as igrejas praticavam todos os outros princípios ou oráculos de Hebreus 6, 1 a 2, acabei de ler aos irmãos, arrependimento, fé, batismo, crença na ressurreição e no juízo, e não conseguiu entender pelo qual eliminariam o 4º princípio, a imposição de mãos. Benjamin Kitt escreveu com a mesma veemência sobre o assunto e afirmou. Então, tanto Benjamin Kitt, que eu coloco aqui porque vai vir a citação dele a seguir, quanto Hércules Collins,
eles defendiam esta prática. Olha lá, se uma igreja carecer de apenas um princípio essencial dentre aqueles 7, vamos supor que a igreja, né, ela tenha 4. Ela é defeituosa. E não uma congregação completa. Segundo a Constituição primitiva, se ela tem 6, como parece ter, e carece de apenas um, ela é imperfeita. Esses 6 princípios são fundamentais para uma igreja evangélica. Uma igreja pode ser material e formalmente uma igreja verdadeira, isto é, pode se entregar ao Senhor e uns aos outros, como congregação, para caminharem juntos na comunhão do evangelho. Ainda que ela não pratique o batismo ou a imposição de mãos, contudo, ela não deve ser considerada uma igreja evangélica completa. Tá? Antes deve ser considerada defeituosa em relação à sua constituição e à forma evangélica regular. Tá? E claro que eles consideravam os nossos irmãos pedobatistas como não praticantes do batismo, porque eles consideravam que aquilo não era batismo. Então, as igrejas pedobatistas, que não são apenas as presbiterianas, elas não praticam batismo. Ah, mas eles têm lá batismo até criança. Aquilo não é batismo. Tá? Primeiro, por causa que a forma está errada. Tá bom? Não é bíblica. Você não encontra, né, argumentação bíblica para a forma do batismo. E outro ponto, quem eles inserem nesta prática, que é pior ainda. Tá bom? Então, é uma igreja imperfeita. É uma igreja evangélica que não é completa. Tá? E quando eu estou numa igreja que não é completa, eu também serei incompleto, porque eu não receberei os ensinos, né, inerentes da palavra de Deus, que me traga essa completude. Então, antes de ser considerada defeituosa em relação à sua constituição e forma evangélica regular, ou como carecendo de uma coluna. E aqui ele traz uma ilustração muito legal. Uma casa pode ser verdadeira, ainda que porventura careça de uma coluna principal. Ainda assim, ela também pode ser firme e estável a despeito dessa falta. Vai ter umas trincas, né? Vai ter algumas irregularidades, mas olhando de fora, é uma casa. Mesmo que esteja faltando uma coluna, né? Contudo, ela não é tão segura. Pode cair. Visto que lhe falta um princípio da doutrina de Cristo. Tá? Então, digamos que é perigoso. E assim, amados, sempre que uma igreja é fundamentada em apenas alguns princípios da Bíblia, omitindo outros ou abrindo mão de outros, ela se torna, em alguns aspectos, uma igreja perigosa. Tem que se tomar cuidado. Tá? Porque uma doutrina que não é seguida, que não é abraçada, por exemplo, o batismo, como está em tela, ela vai trazer outras implicações em outras áreas da igreja. O pedobatismo traz implicações na igreja local, em outras áreas? Sim ou não? Ou apenas não, é só um ato ali de apresentar a criança. Traz implicações para a própria vida da pessoa. Tá? Porque você já está declarando que ela é salva. Você já está declarando que aquele bebê, aquela pessoa que não consegue discernir o evangelho, não consegue expressar o arrependimento, você já está dizendo que ela, por nascer na família de crentes, ela já está inserida. Ela vai crescer como uma criança? Vamos supor agora você, aplique na sua vida. Você cresce ouvindo que você já é salvo, que você já faz parte da família da fé. Como é que vai ser a sua conduta a respeito de arrependimento, a respeito da depravação do homem? Como é que vai ser a sua conduta quanto a isso? Tá? Certamente que alguns serão conduzidos pelo Espírito Santo, mesmo dentro desses defeitos. Mas e outros? E aqueles que não são? E receberam um sinal dizendo que sim, eles são. Né? Porque o batismo é o sinal da família da fé. Tá? Pode falar. A graça se torna barata. Você tem a visão dos pecados realmente como você deve ter. Exato. É tudo relativo.
Aí você cresce nessa cosmovisão, você tem filhos nesta cosmovisão, e logo você tem família constituída na mesma cosmovisão. E logo daqui a pouco você tem uma igreja em torno dessa mesma cosmovisão. Então é perigoso, tá bom? É perigoso. É isso que o historiador coloca para nós aqui, no caso Benjamin Kitt, a citação dele, tá bom? Não é porque ela é uma igreja defeituosa que isso não traz alguns perigos, tá? Traz sim. Prática apostólica, né? Então existiam as objeções. Alguns falavam que imposição de mãos era apenas uma prática apostólica para aquela época. Apesar dessas palavras fortes, a maioria das igrejas resistiu à adoção dessa ordenança. Ela foi rejeitada tanto pela Associação Ocidental quanto pela de Abingdon, as quais argumentaram que isso era um ato apostólico relacionado à concessão de dons extraordinários e que Hebreus 6:2 não podia ser usado para apoiar a noção de que cada membro de cada igreja deveria receber a imposição de mãos. A doutrina da imposição de mãos ficou fora da confissão e foi ignorada nas Assembleias Gerais. Obviamente, neste caso, Kitt e Collins puderam ter comunhão com as igrejas que praticavam uma ordem diferente. Ocasionalmente, esse assunto causou atritos entre as igrejas. Em 1693, um membro da igreja de Petit France se separou da igreja devido a uma discussão sobre o cântico e imposição de mãos e foi juntar-se ao Sr. Kitt. Ela foi declarada como a não membro até que se resolvesse a questão. Então foi um assunto que trouxe algumas discussões na época, tá? Mas por quê? Alguns encaravam a imposição de mãos apenas como um ato apostólico, né? E nós somos cessacionistas também. Todos os reformados são, né? Cessacionistas, apesar que você encontra aí umas aberrações, né? Que diz, não, eu sou reformado, mas eu acredito na continuidade dos dons. Mas qual que é o documento que você crê, né? Que expressa a sua fé, que apoia isso? Me cite um documento reformado que apoie, né? Não tem. Mas eles colocaram o cessacionismo em cima desta prática. Mas ela aqui não é uma conferência, né? Ele não está conferindo dons através dessa imposição de mãos. Ele apenas está confirmando o ato do batismo, ou qualquer um que seja, até mesmo em ordenação de pastores, para que ore neles, né? E eles sejam abençoados, só isso. Né? Então não tem problema algum quanto a isso, dependendo da forma como você enxerga. Agora, certamente, se você põe as mãos dizendo que você está conferindo algo para aquela pessoa, né, transmitindo algo, né, algo místico talvez, aí não. Essa não é a visão correta da imposição de mãos. Mas simplesmente um ato simbólico de confirmação e de abençoá-lo. Tá? Era essa a intenção da imposição de mãos. Então, conclusão até aqui desse ponto, não de todo o assunto, tá? As ordenanças estavam no centro da adoração da igreja, até mesmo eram consideradas como colunas da igreja, parte do fundamento de sua existência, reguladas cuidadosamente pelas Escrituras, princípio regulador. Estas expressões práticas de culto contribuíram fundamentalmente para a natureza da devoção. O batismo definia a identidade da igreja. A ceia do Senhor expressava a intimidade da comunhão com Deus. E para alguns, a imposição de mãos completava a ordem apropriada da igreja. Tá? Então é isso que nós vimos até aqui. Ceia, batismo e agora imposição de mãos, que é algo importante. Né? O batismo rendeu bastante assunto. Né? A ceia do Senhor, nós vimos que eles ofereceram uma crítica muito veemente contra a prática católica romana. Né? Na transubstanciação. E veremos à noite um pouco mais, que estamos justamente nesse capítulo. Tá bom? Nós vimos que houve uma cisão não só quanto à imposição de mãos, mas também quanto ao canto de hinos. Tá? Nós veremos agora como é que foi discutido isso. E agora entramos nessa parte, né? E é interessante. E algumas dúvidas surgiram e talvez surgirão no nosso meio. Na última década do século XVII, uma controvérsia irrompeu
entre os batistas particulares de Londres, que se concentrou na aplicação do princípio regulador, né, a um aspecto específico do culto. Só para os irmãos entenderem, o que é o princípio regulador do culto, tá? Talvez algum irmão ainda não entenda. Só se faz em culto aquilo que nós encontramos nas Escrituras. Existe um outro princípio, que a maioria das igrejas por aí eles seguem, que é o princípio normativo de culto. Que significa o quê? Que eles fazem tudo o que a Bíblia prescreve, porém aquilo que ela não diz, abre-se um precedente para se fazer. Logo, se ela não proíbe, eu faço. Tá? Então, tem alguma proibição quanto a teatro no culto? Direta? Uma ordem positiva? Não. Então, no princípio normativo, eles executam. No princípio regulador, o que a Bíblia não fala, não fazemos. E somente fazemos aquilo que as Escrituras dizem. Tá? Esse é também um dos pilares de ser reformado. Entende-se que, por ser reformado, segue-se o princípio regulador do culto. Tá bom? E Deus, nós vemos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que ele deseja a forma correta. Nós estamos lendo Deuteronômios agora, e nós vemos que ele prescreve a forma exata de culto que ele deseja. E ele diz, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, faça exatamente o que eu estou mandando. Os filhos de Arão tentaram lá oferecer fogo estranho e foram consumidos, né? Deus é sério quanto a isso? Sim. Então, amados, essa era uma preocupação, o princípio regulador do culto, tá? A questão principal se concentrava na seguinte questão: seria apropriado cantar hinos no culto público da igreja? Alguns eram favoráveis à prática, defendendo o seu mandamento a partir das Escrituras. Outros, porém, se opuseram por entenderem que era uma invenção humana, tá? Olha só, seria apropriado cantar hinos no culto público da igreja? Eu até mandei mensagem para o William, né, que é tradutor desses livros aqui da Estandarte de Cristo, e se ele teve contato com algum manual, algum artigo daquela época, para explicar mais sobre este ponto. Porque qual que é a dúvida que surge aqui? Só com uma leitura atenciosa você vai surgir essa dúvida. O que está sendo debatido aqui? É a salmodia exclusiva ou qualquer tipo de canto público? Abre-se, então, a dúvida para questionamentos sobre se naquela época eles cantavam publicamente no culto. Levando em conta também que alguns eram totalmente contrários a qualquer manifestação verbal das mulheres dentro da igreja. E se eu inserisse um canto público, as mulheres estariam falando, e para alguns, né, estou falando na situação da época, isso seria uma quebra do princípio regulador do culto. Então, o William ele não soube me responder, e ele tem a mesma dúvida, tá? Mas é possível que, naquela época, nem canto existisse, tá? O culto se baseava em orações e pregação da palavra, tá bom? Então, a questão aqui, debatida pelo historiador, ele nem vai falar sobre os termos salmodia exclusiva ou não. Ele está falando de cantos públicos, né? A congregação cantando. Então, outros se opuseram a essa questão, dizendo que era uma invenção humana. E afirmaram que ela degradava o culto e desonrava Deus. O principal proponente da prática foi Benjamin Kitt. Benjamin Kitt inseriu o canto congregacional. O prolífico autor e pastor da igreja de Horsley-Down, Southwark, seu principal antagonista foi Isaac Marlon, um leigo e joalheiro rico de Londres. Tá? Leigo que eles falam aqui que não eram mestres, né? Não eram estudados em teologia, mas não significa que não estudavam, né? Não buscavam por si mesmos. Mas esse foi um grande opositor de Benjamin Kitt. E os dois começaram a escrever, né? Como era a prática da época. Surgiu uma prática, eles, opa, isso aí está errado.
artigo e publicava, né? Mandei para os irmãos uma publicação de Benjamin Kitt que será citada, tá? Essa controvérsia causou tanta divisão que terminou por acabar com as assembleias gerais, que pareciam a princípio ser tão promissoras para o bem das igrejas. Então, enquanto os batistas gerais unanimemente rejeitaram o canto dos hinos no culto, olha só, os batistas gerais unanimemente rejeitaram o canto dos hinos no culto, tá? Alguns batistas particulares defendiam o canto de hinos. Em vários momentos no século XVII, a Associação de West Country discutiu o assunto e aprovou ele em 1655. Hansard Knowles e Hercules Collins apoiaram o canto em obras publicadas. E igrejas como Broadmead, Bristol e Wantagel e incorporaram ao seu culto público. No entanto, o maior responsável pela defesa dessa prática foi Benjamin Kitt, porque os maiores artigos relacionados a isto vieram dele. Ele havia incluído hinos em alguns de seus livros publicados, já em meados dos anos de 1660. Em 1673, havia introduzido a prática do canto de hinos em sua igreja. Então percebam aí, né? Passaram-se 13 anos para que ele conseguisse inserir, né, completamente esses hinos na igreja. Bog Bennett resume o procedimento utilizado por Kitt da seguinte maneira, né, que aqui também são outros historiadores da época. Citando, então, o método de Kitt. O método empregado pelo Sr. Kitt para introduzir a salmodia em sua congregação é digno de nota. Olha só. Então, o hinos que é citado não é só hinos não inspirados, porque agora é falado de salmodia. Então, entende-se que ele teve a dificuldade para introduzir, inclusive, salmodia na igreja. Pois ela marca, de forma muito viva, a profundidade da oposição em parte do rebanho e a paciência e moderação do seu pastor, convencido de que essa era uma ordenança de Cristo para a edificação da sua igreja. Então fica aí o desafio para os irmãos pesquisarem naquela época, né, se realmente era cantado ou não na igreja. Pessoal, que estranho, né, para nós hoje, na igreja moderna, né, chegar na igreja e não ter nenhum canto. É só realmente, né, a leitura e a oração. Se o nosso culto já é considerado gélido, né, para muitos, engessado, imagine um culto no século XVII, sem um canto, né, levando essa possibilidade. Pode falar, Marcos. No documento que o senhor mandou do Benjamin Kitt, tem algumas coisas falando sobre canto de salmos, hinos e canções espirituais. Depois eu vou dar uma lida com calma para ver se ele fala alguma coisa na prática. Uhum. Mas provavelmente ele vai falar. Ah, com certeza. Tem no capítulo inteiro que está falando. É. Que vai falar da dificuldade, né, que ele teve. Sim. Justamente. Será que eu não sei, né? Falando em questão histórica, mas será que, por exemplo, o Hansard Knowles aqui no rodapé, ele vai colocar que ele entendia o cantar como uma ordenança evangélica. Uhum. Será que a fala deles é uma oposição à igreja católica da época, por exemplo, que via talvez cantar com os olhos, alguma coisa assim, porque teve uma época que eles não. Pode ser, considerando o contexto de oposição, é que os batistas também tiveram grande oposição quanto aos Pedro, né, que envolviam outras igrejas. Mas a nossa confissão propriamente dita, ela é feita num contexto para rebater os ensinos católicos romanos, né? Então pode ser que sim, pode ser que sim. É difícil afirmar, né, com qual intenção o autor estava querendo ali, né, dizer isso. Mas me soou estranha essa questão, né? E até mesmo deve ser algo que veio da Igreja Católica Romana. Não sei se eles cantavam naquela época, a Igreja Católica Romana, né? Porque se você for ver hoje, né, uma missa, tem poucos cânticos também, né? É mais liturgia, né? Mais outros momentos. Então poucos são os momentos que tem lá uma pessoinha lá com um violãozinho lá, e geralmente só um violão também, né? Então pouca coisa.
Mas tem que fazer um estudo histórico para ver na época se realmente existiam esses cantos. Tudo indica que não, hein? Tudo indica que não. Não tinha. Né? Diga. No rodapézinho que estão falando que no tal, observa que em 1689 a Assembleia Geral, Batista Geral, condenou o canto como uma formalidade carnal. Olha lá. O canto. Só canto. Não fala salmodia, não fala nada, né? Então, tá vendo? Então, com certeza existia essa oposição a cantar, né, nas igrejas. Tá? E aí, imagina você lá, no século XVII, né? Congregaria tranquilo, sem o canto, né? Então tem gente aí que só tá na igreja por causa do microfone, né? Imagina no século XVII, acho que não ia ter igreja para essas pessoas. Né? Aquelas de fundo preto que gostam tanto de uma música, né? Parece Broadway, né? Aqueles musicais de Broadway, né? E aí vai. Enfim. Então ele publicou, amados, né? Convencido de que essa era uma ordenança de Cristo para a edificação de sua igreja, ele publicou um tratado sobre esse assunto e se esforçou muito para iluminar as suas mentes através de conversas particulares. Então, Benjamin Kitt ele enxergava isso como um mandamento bíblico. Ele enxergava o louvar a Deus, o canto congregacional, importantíssimo. Só que a igreja não aderiu, muitos na igreja. Então ele começou a fazer conversas particulares, começou a falar, olha, veja aqui, mostrar nas escrituras. Este livro aí, que eu compartilhei com os irmãos, vai falar sobre tudo isso. Qual que era a visão exegética dele quanto aos cantos no culto, tá bom? E ele não era salmodia exclusiva, tá? Ele inseria também hinos não inspirados, tá bom? Salmodia exclusiva só canta salmos, tá? Algumas igrejas reformadas têm isso por certo. O primeiro passo para ser bem-sucedido foi a permissão da igreja para cantar um hino, olha lá, na conclusão do culto. Então fez todo o culto, tá? Encerrou solenemente, aí canta. Aí veja que interessante. E por ocasião da celebração da ceia do Senhor, depois de permanecer nesse ponto por 6 anos, foi obtida a licença para estender a salmodia para dias de ação de graça. Porque eles tinham os cultos lá de Thanksgiving, né? Os dias de ação de graças. Eles faziam um culto de agradecimento ao Senhor. Aí nesse abriu mais uma exceção e aí eles cantaram salmos. Então, finalmente, após 14 anos de perseverança nesse método, por um ato regular da igreja, foi solenemente acordado o canto de louvores a Deus em seu culto comum. A cada dia do Senhor, apenas 5 ou 6 membros expressaram a sua discordância. Tá? Então veja que a luta de Kitt com a sua igreja, de 14 anos, para inserir algo que é bíblico. O canto congregacional. Veja a resistência da igreja. Né? Estamos falando algo que para nós hoje parece até um absurdo, né? Não ter. O historiador declara: se não estou enganado, essa foi a primeira igreja batista que praticou essa santa ordenança. Kitt escreveu, aí está a obra que eu mandei para vocês, reparando a brecha na adoração a Deus. Só que está em inglês, né? Em defesa da ideia de que o canto de hinos possuía base nas escrituras. Era algo fundamentado pela palavra de Deus. Nessa obra, ele descreveu a história da prática em sua assembleia. A igreja não tem cantado um hino continuamente por ocasião do partir do pão durante os últimos 16 ou 18 anos. Ela deveria omitir essa prática em tempos de perseguição? E nós não cantamos hinos durante os últimos 12 ou 14 anos em assembleias mistas, em dias de ação de graças? São questionamentos que o próprio Kitt levanta. E naquele dia solene em que a igreja colocou em votação, para ver como os membros reagiriam ao canto de hinos, quase todas as mãos se levantaram em favor do canto e para dar liberdade à igreja, em tais momentos, para cantar. Além disso, a igreja não concordou em cantar somente após o sermão e quando a oração fosse encerrada. A princípio, o canto foi introduzido após a observância da ceia do Senhor, seguindo o exemplo de Mateus 26, 30, né? Porque depois, lá em Mateus 26, depois que Cristo ceia, né, diz que eles cantam, né, um hino. Não sabemos se é um salmo
Alguns dizem que sim. Não sabemos se era um outro canto. Porque os judeus não cantavam só salmos também. Tinham os cantos de Moisés, tá? Tinham outros cantos que eles tinham. Isso foi estendido 6 anos depois para dias de ação de graça, como foi visto, e finalmente em 1690 e 1691 a prática foi aprovada pela congregação para inclusão no final do culto a cada dia do Senhor. Agora progrediu um pouco mais. Antes era só em dia de ceia, né? E ações de graça. O culto lá tem Thanksgiving. Agora, todo dia do Senhor tinha, né, um canto no final. A metodologia paciente de Kit não impediu toda a controvérsia. Aparentemente, mesmo que a igreja concordasse em cantar ao final do culto, para aqueles que não estivessem convictos de suas consciências do caráter bíblico dessa prática, pudessem ir embora. Então, por que no final? Porque acabou o culto, e aqueles que ainda tinham sua consciência ferida por causa do canto, eles iam embora. Né? E quem sentia vontade, quanto a isso, ficava lá e cantava. Ainda havia alguns que ficaram descontentes. Ele afirmou a respeito do dia em que foi realizada a reunião para aprovar o canto. Abre aspas. Não é verdade que naquela época alguns de vocês disseram que se cantássemos em tais momentos não conseguiriam permanecer em comunhão conosco? Diante disso, a igreja, ou melhor, cada um de nós, que já temos suportado esse fardo por muitos anos, não poderíamos suportá-lo um pouco mais? Então o Kit, muito paciente, ele tenta argumentar, mas nós vemos que algo bíblico, argumentação bíblica, tá? Eles ainda tinham resistência. E muitos não aderiram. E nós vamos ver que alguns saíram da igreja, inclusive, por causa disso. Muitos ficaram descontentes. Evidentemente, havia alguns que ainda estavam insatisfeitos com as concessões feitas pela igreja e ameaçavam deixá-la, ou já haviam deixado por estarem descontentes. Ele descreveu o assunto em debate. A questão da diferença que está presente no meio da igreja e entre alguns dos nossos queridos e amados irmãos e irmãs, não se trata do canto em si, nem de cantar com os outros, pois isso tem ocorrido ao longo de muitos anos na prática da igreja, realmente, mas apenas de cantar hinos no dia do Senhor. Porque quando estava sendo feito no dia de ações de graça e só no dia da ceia, talvez, né, pelo que está dito aqui, não tinha objeções. Mas quando passou a ser todo dia do Senhor, aí começou a ficar mais, as pessoas ficaram mais ofendidas quanto a isso. A situação foi agravada pelos escritos de alguns de fora da comunidade de Horserdal, onde era a igreja de Kit. Especialmente os escritos de Isaac Marlow, que foi citado lá atrás, né, o joalheiro, o leigo. Ele publicou vários panfletos sobre o canto, especialmente posicionando-se contra as opiniões de Kit, a brecha na adoração de Deus reparada. Então essa obra de Kit já havia sido publicada, muitos já haviam lido ela, porém agora veio os críticos, começaram a escrever contra. Isaac Marlow foi um deles. Foi uma resposta a Marlow e aos escritos dele. Kit acreditava que Marlow estava procurando intencionalmente fomentar a divisão na igreja de Horserdal. Na resposta a apêndice do Sr. Marlow, ele disse, resposta de Kit, quanto ao que o Sr. Marlow afirma, como se eu tivesse trazido o canto para a nossa congregação, visando provocar dor e problemas a muitos dos nossos membros, isso é falso. Ou seja, ele está respondendo ao que Marlon escreveu. Então, logo, Marlon acusou Kit de ter introduzido os cantos visando provocar dor e problemas. Aí começou as difamações. Tá? E embora alguns dos nossos estimados irmãos e irmãs estejam atualmente um pouco satisfeitos com isso, não duvido que em breve eles verão seus erros se homens tão ocupados como ele não atiçarem de forma tão inconveniente as chamas da discórdia entre nós. Só fazendo um pequeno parênteses aqui, sabe esses pastores de internet aí que começam a surfar, né, na tendência do momento? É justamente isso que Marlon fez. Ele viu um assunto que estava, né,
polêmico, que era polêmico, e ele quis fomentar ainda mais briga quanto aquilo. Ainda mais divisão quanto aquilo. Como nós veremos mais para frente. Então, cuidado aí. Você que gosta de entrar em debates na internet, para que isso? Qual que é a sua intenção? A internet, eu acredito que hoje mais ela contribui para o mal do que para o bem. Tá? Porque esses teólogos de internet não têm contribuído para nada. Porque aonde que as coisas acontecem? É na internet ou na igreja local? E geralmente na igreja local é o apagado, né? É a pessoa que não contribui em nada. Mas na internet é um leão. Mas e aqui? Né? É aí que nós temos que ver quais são os conceitos dessas pessoas. E cuidado, tem muitos aí que é dito, esse aqui é um pastor sério, né? Mas gosta de surfar numa onda da internet, né? Então toma cuidado. Alguns cristãos sóbrios... Alguém levantou a mão? Não? Alguns cristãos sóbrios podem pensar que está agindo de forma correta ao publicar os assuntos privados de uma igreja particular para o mundo inteiro. Né? Foi o que eu fiquei extremamente incomodado, né? Eu vou citar aqui, né, aquele Iago Martins, quando ele começou a falar da igreja lá do... Aí me fugiu o nome agora do MacArthur, John MacArthur, que teve casos lá de... Não, pandemia não. Teve casos lá de abuso sexual dentro da igreja, né? Teve alguns... E foi tratado disciplinarmente. Foi tratado. Mas o homem se arrependeu, né? E a igreja aceitou ele de volta. Só que para o Iago Martins, o John MacArthur, ele prevaricou, ele foi conivente com a situação, ele permitiu, mas de fora, jogando assuntos, com base em jornais da região, né? Em jornais de viés de esquerda. Pensa, né? Abuso sexual para a esquerda, isso é um prato cheio. Aí o tido teólogo da internet aí pegou essa onda e surfou, criticando um pastor que, para mim, é um pastor muito sério e que contribui muito, mas muito mais do que ele, né, com escritos, comentários e por aí vai. O ponto é, eu não quero defender um nem outro. Eu quero dizer aqui, com base nisto que estamos lendo historicamente, que se o problema é na igreja particular, que eles resolvam lá. Nós podemos ter um juízo e formular alguma opinião? Sim, mas é diferente você começar a fomentar a ideia em outras pessoas, querendo estabelecer um juízo lá que você nem faz parte daquilo. E ainda mais colocar o nome de pastores, né, no nome disso, inserido nessas difamações. Porque às vezes passam a ser difamações, tá? Como foi no caso desse de John MacArthur. Porque depois escreveram. Tem até um outro teólogo lá que foi acusado disso também, né, que publica livros de família também, você lembra? É o Douglas Wilson, né? Parece que na igreja dele também teve algum caso disso. E acusou ele também, né? Então ficam surfando, né? Nessas ondas. Acho que fica até fomentando a questão de levar diante da justiça irmão contra irmão. Pela confissão nossa é proibido. Tem que ser resolvido ali, se for o caso de Sim. isso ter acontecido entre irmãos. Esses casos, não sei se chegaram a levar judicialmente, mas ficaram publicando na internet, difamando um ao outro, né? O Iago Martins ficou difamando pastores. Ele fez isso. E, inclusive, poderia até ocasionar isso, né? Exatamente. Com certeza. Né? Difamação é algo muito sério. Ainda mais se a pessoa não é culpada, né? Parece que alguns desejam que sejam ocasionadas divisões na igreja, devido ao fato de cantarmos louvores a Deus. Mas espero que ele encontre nossos dignos irmãos, buscando antes entender melhor a si mesmos do que fazendo imposições à igreja ou às consciências dos seus irmãos, ou se esforçando para destruir a igreja. E a si mesmos, que eles têm edificado por tantos anos, né? Será que existe um homem tão sem Deus que seja capaz de promover a divisão e pessoas dispostas a provocar um cisma em uma congregação pelo fato de a maioria dos membros dessa congregação não poder renunciar a um dever de que há tanto tempo eles praticam com satisfação e, assim, todo o corpo deva se submeter aos sentimentos de algumas pessoas como se elas tivessem poder sobre a nossa fé? Tá? Então essas são as respostas de Kit, no que Marlon
escreveu. Marlon e a difamação, olha só. É provável que Marlon, agora historiador dizendo, também tenha escrito devido a um senso de que as igrejas batistas particulares estavam caminhando para adotar amplamente o canto de hinos. Então isso era algo que, através de Kitty, a sua obra, começou a ganhar proporção. E outras igrejas particulares, batistas, passaram a cantar também. Em 1691, Kitty afirmou que mais de 20 congregações batizadas na Inglaterra, além de sua própria, haviam adotado a prática. Marlon estava, obviamente, descontente. Sabe aquela pessoa? O Marlon enxerga assim. Sabe aquela pessoa que você prova por A mais B que isso é bíblico? Né? Você mostra nas escrituras, olha aqui, não temos evidências de crianças sendo batizadas. Aí a pessoa, não quero. Não quero. Tá aí, mas eu não aceito. É o Marlon. Né? Estava obviamente descontente com essa prática e publicou panfletos difamatórios. Agora é historiador aqui, James Rennie falando. E certamente ele teve contato com esses panfletos, tá? Para escrever aqui. Que buscavam impedi-lo. Aqui já é jogo de ego. Né? Aqui já começou o ego falar mais alto, o tradicionalismo falar mais alto do que a própria escritura. E de acordo com Kitty, Marlon fez uso dos termos caluniosos, olha só, como erro, apostasia, tradição humana, formas prelimitadas, erro danoso, formas carnais, adoração carnal, é os termos que Marlon utilizou para difamar Kitty. Vários outros homens entraram na controvérsia e o assunto irrompeu no cenário nacional. A Inglaterra inteira. Chegou à Assembleia esse assunto. A troca de panfletos transformou-se em uma guerra. E Kitty entrou na guerra. Né? Errado ou não, mas veremos que ele reconheceu o seu erro. Então, certamente, ele foi um pouco mais pesado nas suas palavras, também nesses panfletos. E o assunto foi levado à Assembleia Geral dos Batistas Particulares em 1692. No último dia da Assembleia, um comitê de 7 pastores, nomeado para examinar a literatura, produziu um veredito indicando que vários dos folhetos haviam descido ao nível de xingamentos, insinuação e reprovações. Além disso, eles solicitaram que fossem feitas retratações por escrito por parte de vários dos homens envolvidos e citaram 4 livros acerca dos quais pediram, abre aspas, que nenhum dos membros das igrejas compre, dê ou divulgue qualquer um desses livros e que nenhuma pessoa os venda ou dê a outros. Imagina o nível, né, dos panfletos. Foi proibido vender, circular. Kitty imprimiu uma retratação e um pedido de desculpas por suas declarações. O mesmo aconteceu com William Kiffin, lembra dele? Escritos de Kiffin. Bart, Stitch e Mann. Embora eles não tenham ficado satisfeitos com os esforços de Kitty. Então foi um negócio que pegou fogo, irmãos. Foi um assunto bem, né, caloroso, digamos, naquela época. Pastores, olha só, homens de Deus que desceram o nível para xingamentos e publicaram isso, né? Chega a ser até cômico, né? Imagina a guerra que foi naquele país devido a uma prática comum para nós, o canto congregacional. Embora essa controvérsia possa parecer estranha para os nossos padrões modernos, ela foi levada muito a sério por aqueles que se envolveram com ela. Kitty defendeu o canto de hinos tanto como um dever moral, como um dever positivo. Tá? Lembra lá, lei moral, lei positiva? É isso que está querendo dizer aqui. Esses 2 tipos de dever devem ser cuidadosamente distinguidos. Um dever moral é algo exigido de todos os homens, mesmo que não tenha sido imposto por uma revelação especial. É aquela lei natural que está em nós, né? Que Deus coloca em nós. Então, louvar a Deus é algo que naturalmente o homem já deve ao seu Criador, mesmo sem conhecer as Escrituras. A própria natureza já revela a Deus, correto? Então, amados, Kitty ilustra seu ponto ao afirmar que temer a Deus, amar a Deus, orar a Deus e diversos outros preceitos da mesma natureza.
são deveres morais devidos pelos homens a Deus, ao Deus que é seu Criador, baseados unicamente na lei ou luz de Deus na consciência dos homens. Cantar a Deus, para Kitty, é tanto moral quanto positivo, porque tem mandamentos expressos, tá? Um dever positivo é algo que é especificamente ordenado na Escritura. E para os batistas, especialmente no Novo Testamento. Kitty cria a prática do canto de hinos no culto e é baseada tanto na obrigação moral, que todos devem a Deus, como nas injunções positivas das Escrituras. E isso ele vai trabalhar naquele livro que eu mandei para os irmãos. Tá? Ele vai falar tanto do aspecto moral de cantarmos, né, quanto no aspecto da lei positiva, os mandamentos bíblicos de cantarmos em culto. Tá? O dever positivo de Kitty. Então, o dever positivo recebe um tratamento mais longo e detalhado, pois repousa sobre o princípio regulador do culto. Kitty argumenta que o padrão de adoração no Novo Testamento depende das ordens de Deus registradas nas Escrituras, PRC, princípio regulador. E então ele declara sua primeira prova da seguinte maneira: porque o Senhor, que é o único que regula o seu próprio culto, ordenou e exigiu isso de nós. E seu mandamento e preceito são a regra de nossa obediência. Ele passa a citar uma série de textos das Escrituras que prescrevem o canto. Então, o historiador James Renihan leu esse livro. Ele leu esse livro aí. Tá? Então, pense, para ele fazer um trabalho, quanto material esse homem teve que ler. Pense, James Renihan, para escrever esse livrinho que nós estamos aqui tendo contato. Quantos outros livros ele teve que consultar, ler, para embasar o que ele está falando? Tanto que nos rodapés aí tem todas as citações, né? A base de onde ele tirou. Então, amados, para Kitty, o testemunho de Deus na Escritura é demonstração positiva, mais fundamental do dever, visto que o próprio Deus é o único que pode prescrever os elementos do culto divino e que ele prescreve em muitas passagens. Essa deve ser uma forma verdadeira de cultuá-lo. Isaac Marlon via a questão de forma bem diferente. Em seu livro de 1694, A Pureza da Comunhão Evangélica, Marlon resumiu suas 3 principais objeções a essa prática. Tá? Eu coloquei aí alguns dos embasamentos que nós temos no Novo Testamento, que fala que os cristãos devem cantar. Olha lá, Efésios 5, 19 e 20, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Tá? E no original você encontra a palavra realmente para canto. Olha lá, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escreve à igreja de Éfeso. Então, ou seja, isso aqui eram ordenanças, eram mandamentos para a igreja. Colossenses, Paulo também. Colossenses, vamos chegar nesse ponto. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, olha lá, e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. E cantem, olha lá, cantem, no plural, cantem, salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Então nós temos preceitos bíblicos que apoiam, né, o canto congregacional. Aí vem as questões de Marlon. Não temos mandamentos, nem exemplos, nem sobre a lei, nem sobre o evangelho, diz Marlon, para que os ministros e todo o povo levantem vozes e cantem juntos no culto estabelecido por Deus para a sua igreja. Para Marlon era uma quebra do princípio regulador do culto. E a sua maneira comum de cantar, ou seja, a de Kitty, não é aquele modo de cantar espiritual que foi praticado no tempo dos apóstolos, nem é o modo natural, mas é um modo artificial de culto, segundo Marlon. E não temos o menor fundamento para concluir que Cristo e seus discípulos, na ceia, após ela, cantaram um hino ou louvor. Lá em Mateus 26. Que eles ofereceram a Deus, pois esses textos, Mateus 26, 30, Marcos 14, 26, Atos 16, 25, não estão corretamente traduzidos em nossas Bíblias atuais, segundo Marlon. Antes, a tradução deles são contestadas pelo testemunho de nossas Bíblias inglesas, antigas e por muitos autores eruditos. Então, Marlon falava que a tradução da Bíblia que eles estavam usando era errada.
né? A Bíblia de Kit, né? Veja aí aonde que foi as acusações aí de Marlon. A primeira de suas objeções era baseada no fato de que o culto público era quase sempre frequentado por uma mistura de crentes ou membros da igreja e por aqueles que ainda não haviam feito uma profissão de fé. Permitir que os não convertidos, olha só, participassem do canto profanaria o culto a Deus, pois então tal canto procederia de alguns corações que não haviam sido purificados pela fé, segundo Marlon. Se houve algum canto verbal no culto apostólico, então ele deve ter sido feito de modo particular. E provavelmente foi carismático, ou seja, imediatamente inspirado pelo Espírito. Da mesma forma, Marlon argumentou que determinadas passagens das Escrituras proibiam que as mulheres de falar na igreja. Portanto, não poderia haver tal prática de canto indiscriminadamente permitida no Novo Testamento. Então, mais dois erros que Marlon enxergava. Se tivesse algum incrédulo no culto, né, e todo mundo cantasse, aquele incrédulo cantasse a Deus, estaria profanando o culto ao Senhor. E segundo, as mulheres, por ter proibições, como eu falei no início, eles estariam também falando na igreja. É um argumento muito fraco de Marlon. Muito fraco, né? E pelo contrário, né, irmãos, nós vemos que quando o canto congregacional dos eleitos estão sendo proferidos, é justamente uma marca distinta nossa, como veremos no céu, né? Os eleitos juntos cantando. E isso serve, inclusive, de forma evangelística, eu acredito, para que as pessoas sejam impactadas, né? Olha como a igreja canta, né? Olha o canto congregacional, olha o conteúdo do que eles estão professando. Então, seria a mesma coisa que dizer, né, ou dizer que um incrédulo, quando abre a Bíblia para ler alguma coisa, ele está profanando, né? E não necessariamente. Profanar seria inseri-los no seio da igreja sem critérios, admiti-los nas ordenanças, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Marlon foi um pouco adiante. Então Kit respondeu argumentando que Marlon efetivamente redefiniu o canto, fazendo com que ele não tivesse nenhuma semelhança com a prática da Escritura. Enquanto, por um lado, o canto congregacional tem uma fundamentação firme no Novo Testamento, por outro, o canto individual não possui nenhuma fundamentação semelhante. No que diz respeito às mulheres, a proibição de falar não é absoluta, pois há vários casos em que é necessário que uma mulher fale na igreja. Tá? Então, Marlon, já caminhando para o final, a segunda objeção se deriva da primeira. Marlon não podia ignorar a presença de passagens que pareciam permitir o canto, e então ele as interpretou como se referindo a uma atividade espiritual e não uma atividade literal. Quando ele acusou Kit de um modo artificial de culto, ele estava querendo dizer que o canto verbal introduzia um elemento de invenção humana no culto, e que isso não poderia ser agradável a Deus. A verdadeira adoração é sempre espiritual. E assim o canto mencionado nas epístolas do Novo Testamento consistia em salmodiar no coração. Para Marlon, né? Mas não com a boca. Kit reagiu a Marlon, ressaltando que tal linha de argumentação se aproxima perigosamente daquela utilizada pelos Quakers, tá? E os Quakers falavam que o batismo era só algo da era apostólica também. Lembra? Isso já foi falado aqui. E hoje não teria que ter batismo para os Quakers. A terceira objeção repousa na insistência de Marlon de que a palavra grega, traduzida como cantar, seria melhor traduzida simplesmente como dar graças. E, portanto, ela não inclui melodia verbal. Kit respondeu citando as melhores autoridades disponíveis, especialmente o comentarista batista de Atos, C.M. do Veil, né? Acredito que seja essa a pronúncia, em demonstração do fato de que hinos são canções e, portanto, envolvem música. Tá? Mas algo que o historiador destaca, que por mais que eles estejam brigando, os dois estão preocupados com uma única coisa. Os dois desejavam a pureza do culto. Veja que interessante. Para esses dois homens, a pureza do culto era central. Nenhum dos dois discordava da importância do princípio regulador do culto.
Eles argumentaram com base em entendimentos muito literais de certas passagens da Escritura, e embora suas conclusões fossem diferentes, em muitos aspectos, seus pressupostos e metodologia eram os mesmos. Cada elemento do culto deve ter um mandamento divino para poder ser incluído no culto. Se o canto de hinos deveria ou não ser incorporado ao culto, isso deveria ser demonstrado somente a partir da Escritura. Segundo Crosby, como resultado da controvérsia, muitas das igrejas daquela época passaram a cantar os louvores de Deus em suas assembleias públicas, as quais não tinham tal prática antes. A expressão de Kitt sobre o princípio do culto parece ter prevalecido. A visão de Kitt, então, venceu, né? Prevaleceu. Conclusão. As igrejas batistas particulares estavam profundamente preocupadas com o culto, seguindo a tradição puritana, protegida pelo princípio regulador, e cada aspecto da prática era governado por um cuidadoso desejo de conhecer a mente de Deus, conforme revelado nas Escrituras. Então, naquela época, irmãos, existia um zelo, né, quanto ao culto puro, ao culto segundo as Escrituras, coisa que hoje se perdeu. E colocar essa descoberta em prática, né, eles tinham essa preocupação. O dia do culto, a simplicidade da prática, o foco da pregação e na palavra de Deus e a observância das ordenanças estavam no coração da eclesiologia. Eles levavam a sério o seu credo e os aplicavam com grande rigor em todas as atividades. Não bastava simplesmente decretar uma coisa ou outra. Se houvesse um mandamento na Escritura para praticar algo de certa forma, eles o fariam dessa maneira. Eles trabalhavam com o texto da Bíblia, especialmente com o Novo Testamento, para determinar a aprovação divina de seus atos. A ênfase nos deveres morais positivos estavam na raiz de suas práticas. A observância de um dia em 7 era considerada um dever moral. O dia exato da observância dependia da revelação especial e podia mudar de acordo com a vontade do legislador. É o que acontece no dia do Senhor, né? É algo moral? Sim. Por quê? Porque está prescrito lá em Gênesis, né? O dia do Senhor é algo que em Gênesis já encontramos. Aquilo já nos mostra que é algo moral. Mas o dia em si, nós dependemos do quê? Da revelação especial. E nós vemos que no Novo Testamento passa-se a observar um domingo, após a ressurreição de Cristo. Então é isso apenas para ilustrar como que eles seguiam, né, as práticas no culto. O batismo era uma expressão positiva da ordem de Jesus e não tinha nenhuma ligação direta com a circuncisão. A comunidade da nova aliança deveria incluir somente crentes no sinal da entrada e não poderia ser estendida além deles, nem mesmo aos filhos destes, tá? O aspecto moral e positivo da nossa obediência a Deus são importantes até mesmo para a defesa do canto. Então, tudo que governa as nossas práticas é as Escrituras, tá? E nós vimos que eles não aderiram a batismo de crianças no século XVII, né? O canto foi inserido, mas tudo partindo de uma boa exegese, né? De uma boa hermenêutica. Os preceitos da Escritura eram centrais no culto dessas igrejas. O cristianismo era a religião de um livro, o qual merecia atenção cuidadosa e prudente. Este livro era a palavra de Deus e necessariamente deveria ser obedecido, para que pudéssemos nos deleitar em Deus como um Deus pessoal. Esse deleite deveria vir por meio de suas estipulações e por nada mais. Para essas igrejas, a religião centrada em Deus consistia nisso, né? E só para encerrar a nossa EBD, eu vi um debate, né, entre duas moças, né, na internet, e uma era feminista, né, e a outra, pelo jeito, era a que seguia as Escrituras, né? Essa que seguia as Escrituras falou, mas a igreja que você vai segue qual Bíblia, né? Qual é a sua base para defender o feminismo à luz do livro que nós seguimos? Aí a feminista respondeu, eu não preciso da Bíblia para ser crente. Aí isso já, né, arregalei os olhos. Ah, não, eu vou na igreja, né? E o pastor lá fala e a experiência com Cristo é mais importante. Aí a outra mocinha falou, mas quando você vai na igreja, o pastor fala e dá as instruções a você, a partir do quê? Tirando da onde? Aí ela,
Não respondeu que era da Bíblia, mas falou, não dá para debater com você. E essa é uma realidade real e presente nos dias de hoje. Os cristãos, eles querem ter este rótulo, parece que virou moda, né? Ser cristão. Marcha para Jesus, reúne lá não sei quantos milhões lá, andando. Mas as pessoas não conhecem as Escrituras. O cristianismo, ele parte de um livro para nós. E este livro é a palavra de Deus. Se você não conhece, não tem compromisso com este livro, você não é cristão. Esta é a forma especial que Deus escolheu para que o seu povo conhecesse a Ele. Ele não deu um CD, Ele não te deu, né, uma música, Ele não te deu uma pintura, Ele te deu as Escrituras. Ele preservou ela para que o seu povo o conhece. Tanto que é seu trabalho, né? O seu trabalho é a preservação, né, a importância das Escrituras. E para chegar hoje, no século XXI, os cristãos falar que não precisa da Bíblia para ser crente. Como? Naquele século, século XVII, nem pisaria numa igreja. Nem pisaria. Tá? Para os irmãos verem a seriedade que esses homens tinham quanto às Escrituras e à adoração a Deus. Tá bom? Deus abençoe os irmãos. Tá? Que fique aí para nós. Acabou mais um capítulo. Semana que vem entramos no capítulo 6. E é o último capítulo do livro. Tá encerrando já. Tá bom?